Saúde a todos com a paz de Deus nesta manhã. Estamos naquela época do ano em que todos falam de amor, não é? Não se ouve falar tanto de amor como no mês de dezembro e todos tentam praticar gestos de amor. Mas este amor que o ser humano tanto fala, em nada se pode comparar ao amor de Deus. E nesta manhã nós vamos precisamente cantar dois temas sobre o amor. Um deles diz que o amor de Deus não falha e o outro que o amor de Deus é ousado. E nós sabemos que de facto, porque temos essa experiência na nossa vida, o amor de Deus não falha. O Senhor é fiel e nada nos pode separar desse amor. Como diz lá em Romanos 8, 38 e 39. Nem o presente, nem o futuro, nem a vida, nem a morte, nada nos poderá separar deste amor que não falha. Então eu convido aqueles que puderem a ficar de pé nesta manhã. Este hino é novo, mas eu tenho a certeza que os irmãos rapidamente o vão aprender. Se quiserem acompanhar com as vossas palmas nesta manhã, sabemos que as palmas são o nosso instrumento, não é? Santo és tu, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Nada nos vai separar, mesmo se eu me afastar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigada, Senhor. Aleluia. O vento é forte e profundo o mar, tua presença me guardará. Teu amor não falha. O abismo profundo é, nunca pensei que o fosse superar, mas teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor, declaramos isso nesta manhã. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Glória ao teu nome. Obrigada, Senhor, porque tu fazes tudo para o nosso bem, Jesus. Tudo coopera para o bem. Fazes que tudo coopere 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 para
obrigada, Pai. Muito obrigada porque o teu amor não falha. E obrigada, Senhor, porque ainda que nós não sejamos merecedores desse amor, Tu nos amas tanto, Pai. Ainda que estejamos, Senhor, no vale, ainda que o mar se enfureça, Pai, Tu nos amas e nos guardas a cada dia. Obrigada pela Tua presença e obrigada por este amor tão ousado, Senhor. Glória ao Teu nome, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Santo és Tu, aleluia. Mentiras pra
declarar que Ele traz luz para as sombras. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Obrigada, Senhor, porque Tu nos procuras. Derruba muralhas, Tu derrubas as muralhas, aleluia. Destróis as mentiras, aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me O Teu amor é santo, aleluia, incomparável. derruba muralhas, Aleluia. as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus. Santo és Tu, Senhor. Nesta manhã declaramos, Senhor, que Te amamos, Pai. Pelo Teu amor, porque Tu nos amaste primeiro, Senhor. Nós queremos dizer uma vez mais que Te amamos, que Te adoramos e que estamos tão gratos por estar na Tua presença nesta manhã, Senhor. Entregamos aos Teus cuidados, Senhor, a continuação, Senhor, deste culto, Pai. Cada vida aqui na Tua presença nesta manhã traz restauração, Senhor. Ó Deus, que cada um possa compreender a dimensão do Teu amor, ainda que Ele é tão vasto e tão grande que é tão difícil para nós perceber, Senhor. Mas, ó Deus, que cada um possa sair daqui certo e convicto do Teu amor, Jesus. Muito obrigada, aleluia. Santo és Tu, Jesus, aleluia. Santo és Tu. Amém. Nós vamos partilhar a palavra de Deus, depois no final levantamos a nossa oferta. Algumas informações que depois, antes de nós terminarmos, eu quero também transmitir aos irmãos importantes, mas desde já eu quero partilhar com a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração e eu dei como tema para esta partilha: não podemos parar. Não podemos parar. A Bíblia Sagrada diz que a vida do cristão é uma caminhada até ao céu e nós não podemos parar. Porque parar significa desistir de caminhar, desistir de avançar. E nós não podemos, em nenhum momento, em tempo algum, parar a nossa caminhada até ao céu. A Bíblia Sagrada nos diz, em Hebreus capítulo 10, é um capítulo muito importante no sentido de confrontação em relação à nossa caminhada cristã, à nossa fé, etc. E a certa altura o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não devemos rejeitar a confiança que nós temos em Deus, etc. Que tem grande e avultado galardão. Versículo 36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? O justo viverá da fé. Novamente, versículo 38. Palavras do próprio Deus. Se ele recuar,
a minha alma não terá prazer nele. Nós não queremos parar, nós não queremos recuar, nós queremos continuar a avançar, porque sabemos que a nossa confiança em Deus, ela trará um grande e avultado galardão. Então vamos com paciência correr, ou continuar a correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós queremos, através desta partilha, falar sobre coisas fundamentais que não podemos deixar de sentir, de fazer. Claro que há coisas que temos de parar de fazer. Quando nós afirmamos que não podemos parar, não estamos a falar das coisas que muitas vezes fazemos erradamente. Essas coisas nós temos de parar de as fazer. Temos que parar de fazer as coisas que nos desviam, digamos assim, do propósito de Deus. E também existem circunstâncias que nos devem fazer parar. Nós percebemos isso. Parar para refletir, parar para avaliar, parar para mudar de rumo e de estratégias. Nós percebemos que há certas circunstâncias que nós devemos entender que é preciso parar. Nós fomos obrigados a parar em algumas áreas da vida da igreja durante esta pandemia, algumas atividades. Para nós, estas paragens foram permitidas por Deus, porque Deus é soberano, Ele nunca é apanhado de surpresa. E sentimos que Ele está a trabalhar e a preparar-nos para algo especial. Os irmãos podem dizer amém. Sentimos isso. Todas as paragens que nós tivemos que fazer em relação a, propriamente dito, algumas atividades da igreja, percebemos que mesmo assim Deus ele está a trabalhar e Ele está a preparar-nos para alguma coisa que certamente Ele tem para nós. Contudo, a igreja nunca parou de ser igreja. E nós damos graças a Deus por isso. Mesmo quando não pudemos reunir presencialmente, continuámos a avançar. Não houve um domingo que não tivéssemos ministrado a palavra de Deus. Desenvolvemos os nossos canais digitais e acreditamos que muitas pessoas têm sido alcançadas e que no pós-pandemia, a tal luz ao fundo do túnel que já começamos a ver, que no pós-pandemia veremos parte do resultado desta sementeira. E eu, de alguma forma, tenho o meu coração com essa expectativa. Aquilo que Deus vai fazer nos próximos tempos. Não será necessário esperar pelo pós-pandemia, porque Deus é um Deus que tem todo o poder, mas eu acredito que nós vamos ver a sementeira do nosso trabalho, do facto de nós não termos parado e temos continuado a ser igreja e temos continuado a ministrar a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta para trás vazia. Amém? Nós lemos no início que o justo viverá da fé. Por isso nós não andamos segundo o que vemos, nem muitas vezes segundo o que sentimos, mas acima de tudo andamos segundo aquilo em que acreditamos. Por isso é que o justo viverá da fé, da sua confiança em Deus. Não podemos parar de amar este amor que nos alcançou e que agora está em nós e que precisa de ser desenvolvido para podermos refletir esse amor para as pessoas que estão à nossa volta. Não podemos parar de amar, não podemos parar de perdoar, não podemos parar de fazer o bem, não podemos parar de santificar as nossas vidas, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não podemos parar este processo de santificação, mas também não podemos parar, e eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. Não podemos parar de acreditar. Não podemos parar de acreditar. A certa altura, Jesus, depois de já ter ressuscitado, ele encontrou-se com os seus discípulos, e ele disse a Tomé, Jesus disse a Tomé, por causa da incredulidade de Tomé, o seguinte, João capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. É muito difícil andar com alguém que é incrédulo, alguém que é cético, alguém que é pessimista, principalmente em relação às coisas de Deus, em relação à fidelidade de Deus, em relação à bondade de Deus. Porque muitas pessoas acreditam em Deus, e estamos a falar até no contexto de igreja, no meio do povo de Deus, pessoas que acreditam em Deus, que acreditam no seu poder, acreditam na sua graça, mas que de alguma forma deixaram de acreditar na sua bondade. E nós não podemos deixar de acreditar na bondade de Deus. Ele é bom, Ele é perfeitamente bom. Amém? Devemos continuar, não devemos duvidar das suas promessas. Deus, Ele é fiel. Amém?
Irmãos, se a própria ciência, alguém disse que na ciência muitas vezes existe mais fé, encontra-se mais fé do que propriamente num contexto religioso, porque os cientistas, eles levantam hipótese atrás de hipótese, porque eles querem descobrir alguma coisa, porque acreditam que vão encontrar mais evidências. Irmãos, quanto mais nós, que acreditamos num Deus que tem todo o poder, irmãos, devemos levantar as tais hipóteses. Se Deus não está a agir por um lado, Ele vai agir por outro lado. Irmãos, nunca devemos duvidar da bondade de Deus, dos planos de Deus, da ação de Deus. Amém? Então não podemos parar, aliás, de acreditar. Não, irmãos, não podemos parar, devemos de avançar. Este é o segundo ponto. Nós não podemos parar e devemos sempre avançar. Para o alvo, ou para os alvos que Deus tem colocado na nossa frente. Os alvos individuais que Deus tem para cada um de nós, alvos coletivos que Deus tem para a sua igreja. Recordando aquilo que Paulo escreveu, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo, ao falar para esta igreja, ele disse o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam, isto é importante, é uma atitude fundamental, se nós queremos avançar, precisamos de esquecer as coisas que para trás ficaram. E ele ainda disse mais: e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo decidiu avançar porque ele tinha um alvo. E eu creio que nós, espiritualmente falando, nós podemos ver estes alvos que Deus tem colocado na nossa frente. Então, se nós estamos a ver esses alvos, se nós temos objetivos, metas a atingir, e temos a tal meta principal que é o céu, chegar ao céu, então não podemos parar, temos de continuar a avançar. Então Paulo decidiu avançar porque ele tinha um alvo, conhecia a vontade de Deus e pela fé prosseguia em alcançar aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Então não podemos parar. Nós temos duas frases que nos têm acompanhado ao longo da nossa vida e ministério, que de alguma forma podemos dizer que nos têm inspirado a prosseguirmos na direção dos alvos que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. São duas frases que estão interligadas. Primeiro, convicção sem ação é como planear sem executar. Convicção sem ação é como planear sem executar. E muitas vezes nós planeamos e planeamos e planeamos, mas depois nunca chegamos a agir, nunca chegamos a executar. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus quer ver a nossa ação, o nosso esforço em avançarmos na direção daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então devemos planear, mas planear sem ação é como planear sem executar. E ação sem convicção é como executar sem planear. E também acaba por ser um erro, agir sem planear, agir sem ter a certeza das coisas. Nunca devemos avançar sem ter a convicção da vontade de Deus, amém? Mas também não devemos deixar de avançar quando temos a convicção que essa é a vontade de Deus. E nós, pela palavra de Deus, nós temos tantas promessas. Podemos encontrar claramente a vontade de Deus para tantas áreas da nossa vida, individualmente falando e coletivamente como igreja. Então não podemos deixar de avançar. Ao ter a certeza da vontade de Deus, não podemos deixar de avançar. Irmãos, a certa altura, o povo que tinha sido liberto do Egito, o povo de Israel, chegou junto ao Mar Vermelho, de alguma forma, um beco sem saída, humanamente falando, e a certa altura nós podemos recordar aquilo que Deus disse a Moisés, Êxodo capítulo 14, versículo 13 a 16. O povo estava angustiado, a reclamar: porque é que nos tiraste do Egito? Já estavam a questionar a vontade de Deus e agora vamos morrer neste deserto, esmagados diante do mar pelo exército de Faraó que nos está a perseguir. Moisés, porém, disse ao povo, Êxodo 14, 13: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Isto é interessante, este diálogo. Moisés tinha a convicção da vontade de Deus. Moisés tinha sido um participante ativo da libertação do povo do Egito. Ele sabia que a vontade de Deus era que o povo chegasse à terra prometida, mas agora estavam ali numa situação que humanamente era impossível de resolver. E de alguma forma, mesmo
Moisés a expressar que Deus iria libertar o povo, ele certamente estava sem saber o que fazer. Por isso é que Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, que avancem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, isto é uma história que nos deve inspirar. Irmãos, quando nós temos a certeza que é a vontade de Deus, nós devemos avançar. Porque no momento que nós avançarmos pela fé, porque o justo viverá da fé, o mar vai se abrir para nós passarmos. Porque Deus é um Deus que tem todo o poder. E aquilo que Ele tem estabelecido para as nossas vidas, Ele vai nos ajudar a alcançar. E nós não podemos duvidar disso. Nós podemos referir mais 2 grandes exemplos, Josué e Gedeão. Mas a certa altura Deus chamou Gedeão e a vontade de Deus era que Gedeão pudesse ser um instrumento de Deus para libertar o povo da mão dos medianitas. Por isso é que a certa altura Deus disse a Gedeão: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, avança, porque eu te enviei. E quando o Senhor nos envia, nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Também Josué, a certa altura, preocupado como é que ia liderar o povo na conquista da terra prometida. E foi neste contexto que Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te chamei para este trabalho, avança sem medo. Irmãos, e quando Josué avançou, irmãos, o rio Jordão se abriu, as muralhas de Jericó caíram, porque este homem não teve medo de avançar. Porque sabia que tinha este alvo que foi colocado por Deus e avançou. Por isso, irmãos, não podemos deixar de avançar. Não podemos parar no nome e no poder de Jesus Cristo. Irmãos, uma outra coisa que não pode parar em nossas vidas é o nosso crescimento espiritual. E nós falámos um pouco sobre isto na quarta-feira passada. Eu penso que é importante neste tempo de reflexão, porque este tempo acaba por ser também um tempo de reflexão, avaliarmos como está o nosso crescimento. Como está o nosso desenvolvimento espiritual? Em que patamar, em que estágio nos encontramos? Porque não podemos parar de crescer. A vontade de Deus é que nós possamos crescer em tudo. Falamos naturalmente de um crescimento espiritual, de um crescimento que nos vai dar força espiritual, maturidade espiritual, entendimento espiritual. E não podemos parar de crescer. Irmãos, o escritor aos Hebreus disse... no capítulo 5 ele escreveu, e nós encontramos estas palavras no capítulo 5 relacionadas com o crescimento espiritual e como é que os crentes que receberam aquela carta não estavam a crescer espiritualmente falando, pararam de crescer, pararam o seu processo de crescimento espiritual. Hebreus capítulo 5 versículo 12 diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Era a condição destes crentes. Eles acharam de crescer. Eles inicialmente cresceram porque conheceram Deus, receberam a palavra de Deus, e houve um crescimento inicial da sua vida espiritual, mas depois eles estagnaram. E o escritor aos Hebreus estava a dizer: pelo tempo vocês já deviam ser mestres, já deviam ser adultos, mas não o são. E ele continua a dizer o seguinte: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do hábito têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Os irmãos podem dizer amém? A vontade de Deus é que nós cresçamos para atingir este estágio de entendimento, este estágio cognitivo, espiritualmente falando, de entendermos a vontade de Deus, entendermos aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, entendemos aquilo que está certo, aquilo que está errado. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que eles não cresceram e não tinham capacidade de discernir o bem do mal. Que Deus nos possa ajudar, porque a vontade de Deus é que nós não sejamos mais meninos. Cá está, como Paulo escreveu, inconstantes. É natural que os meninos acreditam naquilo que ouvem e muitas vezes são enganados. E espiritualmente falando, muitas vezes acontece com crentes que deixaram de crescer. Por isso é que Paulo, cá está, disse, meninos inconstantes, levados
por toda a sorte e ventos de doutrina, mas nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus, da sua vontade, para ficarmos firmes nele e na sua palavra. Amém. Irmãos, muitas crianças, nós sabemos disso, querem experimentar e compreender as coisas de adulto. E muitas vezes ficam frustradas por não conseguirem. Quem é pai percebe isso. Porque elas ainda têm de passar por vários estágios de desenvolvimento até serem adultos. E na vida cristã acontece a mesma coisa. Eu falei nisso na quarta-feira passada. Nós muitas vezes queremos experimentar coisas de adultos, coisas que Deus tem para adultos, coisas que Deus quer confiar a pessoas com maturidade, e nós que de alguma forma paramos de crescer e que não temos essa maturidade para receber de Deus essas coisas, ficamos frustrados. Mas Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa condição, e Ele vai confiar de acordo com o nosso crescimento espiritual, de acordo com o patamar em que nós nos encontramos espiritualmente falando, em termos de crescimento, maturidade, desenvolvimento. Então só temos uma alternativa, é dizer: Deus, eu quero crescer, eu quero me desenvolver espiritualmente, eu quero ter mais entendimento de quem Tu és, da Tua vontade, eu quero exercitar os dons espirituais com o amor, porque o amor, irmãos, nos faz crescer, o amor nos faz desenvolver, e a Bíblia Sagrada diz que o caminho mais excelente é o caminho do amor, porque o amor nos dá entendimento, nos faz sábios, nos faz, irmãos, ser leais uns para com os outros, nos faz ser honestos no exercício do nosso ministério, dos dons espirituais, etc. Por isso é que Deus não vai confiar muito daquilo que Ele tem para nós, do seu poder, dos seus dons, a pessoas que não têm maturidade. Então só temos um caminho, é dizer: Deus, eu quero crescer, eu quero crescer, eu não quero só me alimentar de leite, esse já foi o tempo, eu quero me alimentar de um alimento sólido que Tu tens para a minha vida, para eu ter entendimento de quem Tu és, do Teu reino, e ter visão espiritual. Irmãos, há questões que nós devemos levantar, que nos ajudarão a fazer uma autoavaliação, que é importante. Eu foco muito, pessoalmente falando, nesta autoavaliação. Talvez muitas vezes dura de se fazer, por isso é que nem todos a querem fazer, mas eu creio que é fundamental estas questões que nós podemos levantar em relação a nós mesmos. Será que eu sou uma pessoa boa? Realmente sou uma pessoa boa? Será que eu tenho estes frutos? Porque a Bíblia Sagrada diz que uma árvore boa dá bons frutos. E nós podemos perceber isso principalmente em relação a nós. Em relação a nós. Será que eu estou a ser uma árvore boa? Será que eu estou a dar bons frutos? Será que eu estou a ser um bom cristão? Estou de facto a ser uma bênção para as pessoas que estão à minha volta? Sou uma pessoa com maturidade? Estou a contribuir para o crescimento da igreja? Sou uma pessoa verdadeira? Estou a ser coerente e congruente com aquilo que ensino e vivo? Ou estou constantemente a justificar os meus maus comportamentos? Isto é fundamental, nós entendemos. E quando nós tomamos a ceia do Senhor, mais uma vez vamos ser exortados a fazer o autoexame. Estas questões que nós temos que levantar. Irmãos, Paulo, ao escrever à igreja de Coríntios, ele de alguma forma dividiu a igreja em dois grupos. O grupo dos espirituais e o grupo dos carnais. Irmãos, é interessante tentar perceber o coração de Paulo ao escrever aquilo que ele escreveu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Ele disse o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Irmãos, Paulo, que tinha fundado aquela igreja, Paulo que tinha de alguma forma alimentado aqueles novos crentes, que tinha discipulado, a expectativa era que eles pudessem estar a crescer, pudessem se ter desenvolvido espiritualmente falando. Mas quando Paulo escreve estas palavras, ele percebe que realmente eles não cresceram, não se desenvolveram, não amadureceram. Por isso é que ele disse: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E agora o versículo 2 diz aquilo que eu acabei de dizer: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, porventura, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos crescer. Amém? Não somente na graça, no sentido de experimentar, irmãos, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não somente no conhecimento, mas que seja um desenvolvimento real da nossa vida, do nosso viver, da nossa natureza. Amém? Irmãos, não podemos parar também de semear. Eu acho que é um ponto interessante. Nós não podemos parar de semear. Irmãos, o livro de Eclesiastes, que de alguma forma é um livro
muito sábio, com muitos conselhos práticos para a nossa vida, para o nosso viver. Salomão nos dá, digamos assim, uma visão da vida e de muitas coisas que ele experienciou na sua própria vida. E ele diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós não sabemos ao certo aquilo que o escritor estava-se a referir, mas era no sentido de ele poder, um conceito de nós podermos continuar a semear. E de alguma forma tudo é uma semente. Aquilo que nós fazemos, nossas ações, palavras, comportamentos é uma semente. E que possamos semear bem. Porque a lei da sementeira, ela é uma realidade na nossa vida, no nosso viver, é transversal a todas as pessoas. Então lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E igual ao versículo 2, muito interessante. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isto agora daria outra pregação. Irmãos, o bem que nós fazemos, nós não devemos ser seletivos. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos repartir com 7, com 8, com o máximo de pessoas possível. Até porque, irmãos, aquilo que nós semeamos, isso vamos escolher. Hoje podemos estar a abençoar alguém que no futuro nos vai abençoar a nós. Por isso, irmãos, é que nós, de alguma forma, repartimos aquilo que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta, não desprezando ninguém. Porque, irmãos, a condição do homem muda rapidamente, percebemos isso, não é? E hoje podemos até estar numa condição de abençoadores, como amanhã podemos estar numa condição de necessitarmos de ser abençoados. Irmãos, versículo 4 ainda diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Versículo 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde, e não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. Irmãos, é interessante fazer, cá está esta ligação, ligação, o versículo 5 e o versículo 6. Porque, irmãos, semear alguma coisa, uma semente que é lançada à terra, nós não sabemos o que é que se passa lá debaixo da terra. Percebemos claramente o processo, mas é uma coisa incerta. Precisamos ter fé, principalmente os primeiros que semearam e que não percebiam muito bem o processo da semente germinar, mas tiveram fé, porque perceberam que aquilo podia resultar. E é interessante perceber que este processo, de alguma forma, é invisível. Mas pela fé nós semeamos, e falando espiritualmente e falando da palavra de Deus, nós semeamos. E acreditamos que Deus ele vai se encarregar de fazer crescer aquilo que Ele determinar, aquilo que Ele decidir que vai crescer. Mas muitas vezes nós queremos controlar tudo e mais alguma coisa, queremos controlar a semente e a forma como ela vai se desenvolver, mas aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz é o seguinte: assim como tu não sabes o caminho do vento, assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E é importante nós entendermos isso. Deus é soberano e Ele faz como entende. Aquilo que nós temos que fazer é semear. Perceber qual é a boa semente, perceber aquilo que nós temos que fazer de acordo com a sua vontade, semear o bem, etc. Semear, irmãos, a palavra de Deus nos corações, no nosso coração e nos corações daqueles que estão à nossa volta. Semear com palavras de bênção. Irmãos, e deixar que seja Deus a dar o crescimento. Este processo de crescimento é Deus que o faz, à sua vontade, conforme a sua vontade. Aquilo que nos compete é continuarmos a semear. E temos a certeza que a semente é boa. Então não vamos deixar de semear. Amém? Porque Deus vai trazer crescimento. Ele próprio nos diz isso. Nós semeamos, regamos, mas é Ele que dá o crescimento. E Ele já nos tem surpreendido. Os irmãos podem dizer amém. Ele já nos tem surpreendido. Talvez sementes que nós até semeámos que até à partida estávamos a dizer que não iam dar nada. Porque Deus é soberano e Ele faz como entende. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz claramente, encontramos no livro de Salmos 126, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, igual falando da palavra de Deus também, andando e chorando, voltará
sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Segundo aos Coríntios 9:6, falando também de uma sementeira mais material, financeira, e digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Amém? Então não podemos parar de semear. Seja qual for a semente, desde que seja uma semente de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós temos a certeza que Deus vai dar o crescimento. No seu tempo, à sua maneira, mas Deus vai dar o crescimento. Irmãos, em último lugar, se o tempo está a avançar, nós não podemos parar de buscar um avivamento para as nossas vidas e para a vida da igreja. Irmãos, se começarmos a destacar que não podemos deixar de acreditar naturalmente em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, irmãos, nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal. Esta é a nossa matriz. E não podemos parar, não somente de acreditar, mas de buscar e de experimentar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, a promessa continua, a ordem e a promessa continuam a ser as mesmas. Recebeis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Nós precisamos de buscar, de continuar a buscar este poder. Recebereis virtude do alto para sermos testemunhas de Jesus em todo lugar. Irmãos, seja em Jerusalém, mais perto, com as pessoas que estão mais perto de nós, sejam com as pessoas que estão mais distantes de nós, nós precisamos desta virtude do alto para retirar de nós, irmãos, toda a falta de ousadia, toda a vergonha. E nós que temos este entendimento do poder de Deus, dos carismas do Espírito Santo, dos dons espirituais, nós que temos este entendimento que todo este poder, que toda esta ousadia estão à nossa disposição, nós não podemos parar de buscar um avivamento para as nossas vidas. Eu estava a falar com a minha esposa, talvez já esta semana, e uma das coisas que nós temos visto é que falta inspiração divina sobre as nossas vidas. E às vezes nós falamos e podemos falar coisas muito acertadas, podemos, irmãos, escrever coisas muito acertadas, irmãos, e nós vemos até pessoas não crentes a falar coisas muito interessantes. E eu, nestes últimos tempos, tenho a oportunidade de ouvir muitas pessoas, secularmente falando, de falarem coisas sobre a vida, sobre a humanidade, coisas tão interessantes. Irmãos, o que é que faz a diferença? Irmãos, o que faz a diferença é a inspiração de Deus nas nossas vidas. Porque, irmãos, as nossas palavras têm que ser inspiradas. Porque só palavras inspiradas por Deus, elas podem transformar verdadeiramente. E nós precisamos desta inspiração em nossas vidas, para que pessoas possam ouvir não as nossas palavras, mas as palavras de Deus. Por isso é o que o apóstolo Paulo ele disse claramente: eu falei a vós, não com palavras humanas, mas com palavras ungidas, poderosas, que trazem mesmo mudança para as pessoas que ouvem, que trazem transformação, que trazem ânimo. Mas é um ânimo diferente, é um ânimo que vem de Deus. Irmãos, e nós precisamos, irmãos, desta inspiração. Amém. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada porque percebemos que as suas palavras são inspiradas, não é? Porque ao lermos a palavra de Deus, nós percebemos que é Deus que está a falar. Nós percebemos a mudança que isso opera nas nossas vidas. Nós trememos. Nós temos temor ao ler a palavra de Deus, acho eu, porque percebemos que esta é uma palavra, são palavras inspiradas. Irmãos, e o Espírito Santo, Ele quer continuar a inspirar-nos, a nós, para que as nossas palavras sejam também palavras inspiradas, para que possam ter um impacto extraordinário na vida das pessoas que ouvem. Nós precisamos dessa inspiração. Nós precisamos de palavras proféticas. Nós não podemos calar a voz profética. Não podemos. Irmãos, e quando nós somos uma igreja com esta matriz pentecostal, então precisamos mesmo, irmãos, clamar ao Senhor que envie este poder, esta virtude do alto, para nós sermos suas testemunhas. Irmãos, só através do poder de Deus podemos cumprir a comissão que Jesus nos deu: evangelizar, discipular, cuidar socialmente.
Irmãos, sem este poder é difícil. É difícil. Irmãos, é difícil ser um instrumento que leva as pessoas à mudança. Porque, irmãos, se queremos ser uma igreja com este poder de Deus, para que as pessoas possam ser atraídas à mensagem do Evangelho, para que as pessoas possam ver em nós e através de nós o poder de Deus, nós precisamos, irmãos, desta unção, desta virtude do Espírito Santo, que ela está à nossa disposição. Irmãos, Jesus, quando ressuscitou, e eu vou terminar com este versículo, Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, João capítulo 20, versículo 21 e versículo 22, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, isto é extraordinário. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele deu esta missão aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E eu já tenho ministrado muito acerca deste versículo e o privilégio que nós temos de termos sido enviados por Jesus da mesma forma que Jesus, ele foi enviado por Deus a esta terra. Então, se fomos enviados da mesma forma, temos a mesma missão, nós temos a mesma unção, porque assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, nós também podemos ter esta unção, esta inspiração. A Bíblia Sagrada, João escreveu que nós temos a unção do Santo, está em nós, que nos permite vencer o maligno. Nós temos esta unção para que todo o jugo seja despedaçado. E nós precisamos desta unção, precisamos, irmãos, de buscar este poder do alto, esta virtude do alto. Irmãos, para que nós possamos cumprir esta comissão, possamos cumprir esta missão que Jesus nos confiou. Amém. Eu convido a todos a ficarem de pé. Irmãos, talvez nós nos encontramos cansados, talvez até olhamos para nós e percebemos que já temos parado em algumas áreas, espiritualmente falando, e talvez até noutras áreas da nossa vida pessoal, secular. Talvez deixamos de acreditar, deixamos de avançar, deixamos de crescer espiritualmente falando. Talvez deixamos de semear, porque não estamos a ver o resultado da nossa sementeira, não estamos a ver o fruto. Talvez deixamos de acreditar que realmente Deus ainda pode avivar as nossas vidas, pode avivar a sua igreja, pode avivar a sua obra. Podemos ver, irmãos, o poder de Deus a ser real no nosso meio. Podemos ver, irmãos, milagres, curas, prodígios e maravilhas. Irmãos, quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse que os sinais hão de seguir aqueles que creem. E nós precisamos de crer, mas também precisamos de avançar. Porque a Bíblia Sagrada diz que eles avançaram e Deus, ele confirmava os sinais. Amém? Deus confirmava os sinais. E nós, como alguém disse, nós fomos chamados para afirmar e Deus vai confirmar. Amém? Mas a nossa afirmação, a nossa declaração, as nossas palavras têm que ser ungidas pelo Espírito Santo. Amém? E nós não podemos parar no nome e no poder de Jesus. Amém? Com as nossas cabeças curvadas, nós vamos orar. Amém? Irmãos, nós temos que acreditar, e eu acredito, muitos colegas meus, pastores, eu já disse isso na quarta-feira, começam a ter este sentimento que Deus, ele nos vai dar uma oportunidade. Vai dar uma oportunidade à sua igreja. Neste contexto desta pandemia, e quem sabe no pós-pandemia, da igreja poder ser uma resposta, a resposta de Deus para um mundo que vai estar muito desorientado, que já está, muitas pessoas perdidas sem saber o que fazer, muitas necessidades. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos de entender isso mesmo. Nós precisamos. Eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos orar a Deus juntos. Amém? Orar a Deus juntos. Irmãos, toda esta exortação, esta confrontação é importante, porque, irmãos, Deus, ele não muda. Eu acho que ninguém duvida do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Sim, de vez em quando nós devemos ministrar, não é?
neste sentido daquilo que Deus quer fazer e pode fazer nas nossas vidas. Mas eu acho que este é um tempo em que nós devemos perceber quais são os impedimentos. Porque é que nós não estamos a ver o amor de Deus? Porque é que nós não estamos a ver a fidelidade de Deus? Porque é que nós não estamos a ver o poder de Deus? Porque é que nós estamos a ver a manifestação, não é, grandiosa de Deus nas nossas vidas? Podemos até continuar e podemos, talvez num sentido de fazer avivar as nossas vidas a bondade, quem é Deus e a sua bondade, mas talvez devemos avaliar as nossas vidas, olhar para nós, aquilo que nós temos deixado de fazer, aquilo que nós precisamos de fazer, para que tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus preparou para as nossas vidas possamos experimentar, possa ser uma realidade. Amém? No nome e no poder de Jesus Cristo. E acho que não pode ser num discurso de automotivação, tem que ser mesmo num discurso de confrontação, num discurso que nos leva realmente a um arrependimento, nos leve realmente a um temor diante de Deus e da sua presença, nos leve realmente a dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, queima tudo o que está mal, transforma-me, muda-me, no nome e no poder de Jesus, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser de bênção para as pessoas que estão à minha volta. Retira todo o cansaço, retira toda a incredulidade, retira toda a mágoa, retira tudo aquilo que de alguma forma me impede de crescer, me impede de ser um instrumento nas tuas mãos. Amém? A Bíblia Sagrada, irmãos, o profeta Isaías, nós conhecemos bem aquilo que ele escreveu. Ele disse que os jovens até se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, ainda acreditam nesta promessa de Deus? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, não vão parar. Não vão parar. Não vai haver nada nem ninguém que impeça o crente de avançar, impeça uma igreja de avançar. Amém? Nós precisamos estar unidos, porque se calhar a falta de união é aquilo que mais nos impede de avançarmos como igreja. E nós precisamos entender isso. Precisamos, irmãos, mesmo de estarmos unidos no nome e no poder de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar juntos, amém? Vamos orar juntos. E eu creio que todos podem e todos precisam de fazer uma oração, de orar, de colocar as suas vidas nas mãos de Deus, de pedir: Deus, sonda o meu coração, ajuda-me a perceber, a entender aquilo que tu esperas de mim, aquilo que ajuda-me a reconhecer de uma forma prática, não somente de uma forma teórica, mas de uma forma prática que me leva a uma mudança. No nome e no poder de Jesus, irmãos, é este reconhecimento que Deus quer que nós tenhamos e que Ele nos quer ajudar, que o Seu Espírito nos quer ajudar. Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis aqui a Tua igreja, Senhor, eis aqui, Senhor, os Teus filhos, Senhor, aqueles que Tu tens chamado, Senhor, e que têm, Senhor, ó Deus, ouvido a Tua voz e têm dito sim. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, esta é a Tua noiva, é a Tua igreja, Senhor, é o Teu exército. Oh Deus, e nós sabemos, Senhor, que coisas grandes e tão especiais, Senhor, Tu tens feito, Senhor, e queres continuar a fazer na nossa vida, no nosso viver, Senhor. Nós queremos isso, sentimos isso, Senhor, de uma forma tão clara, Senhor. Oh Deus, que a Tua palavra, Senhor, é a mesma, Senhor, que Tu, Jesus, és o mesmo, que o Teu Espírito continua, Senhor, oh Deus, a querer usar as nossas vidas, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, Ele continua, Senhor, a querer trazer, Senhor, todo o Teu poder, o poder do alto para as nossas vidas, Senhor. E Deus, e reconhecemos, Pai. E Deus, este é um reconhecimento que eu creio que é individual, Deus, mas também, Senhor, eu quero trazer este reconhecimento, Senhor, diante da Tua presença coletivo, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes, Senhor, não temos, Senhor, ó Deus, sido aquela igreja, Senhor, que Tu queres que nós sejamos, Senhor. Ó Deus, temos parado em tantas áreas da nossa vida como igreja, Deus. Muitas vezes temos deixado de acreditar na Tua fidelidade, nas Tuas promessas, na Tua bondade, Senhor. Temos deixado, Senhor, de acreditar, Senhor, que apesar, Senhor, ó Deus, de todas as muralhas que possam estar na nossa frente, apesar de todos os mares que possam estar na nossa frente, ó Deus, temos deixado de avançar, Senhor, porque temos tido medo, Senhor, temos tido receio. Deus, retira, Senhor, ó Deus,
todo o receio, todo o medo, toda a falta de ousadia, Senhor. Ó Deus, e abençoa, Senhor, tua igreja, Senhor, neste lugar, Senhor, porque é a igreja que nos tens colocado, Senhor. Oramos por toda a tua igreja, em todo lugar, Senhor, mas de uma forma especial nesta manhã nós queremos orar, Senhor, por esta igreja, Senhor, que nós podemos dizer que é a nossa igreja, Pai. Ó Deus, sabemos, Senhor, que só unidos, Pai, nós podemos avançar, Senhor, e esta é a tua vontade, Senhor, que todos possam ver o mar vermelho a abrir-se e todos possam passar por ele, e que todos possam avançar para o alvo, avançar, Senhor, para aquilo que tu tens preparado para esta igreja, Senhor. Tu não vais deixar ninguém para trás, Senhor. Tu não vais deixar que o mar engula ninguém, pelo contrário, Deus. Ó Deus, que nós possamos nos livrar de todo o embaraço, Senhor, de todo o pecado, Senhor. No nome e no poder de Jesus Cristo, Deus, no nome e no poder de Jesus Cristo, faz, Senhor, algo de especial, Senhor, na tua igreja, na tua obra, Senhor. Deus, queremos entender, Senhor, a razão, Senhor, ó Deus, de tudo aquilo que está a acontecer no mundo, Senhor, desta pandemia, Senhor. Ó Deus, eu sei que não é difícil nós entendermos, Pai. Que não é difícil nós entendermos, Senhor. Ó Deus, que a Tua vontade, Senhor, é que nós possamos, Senhor, ó Deus, não olhar para as circunstâncias, Senhor, mas olhar, Senhor, para Ti, Senhor. Ó Deus, olhar, Senhor, para aquilo que Tu tens para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, e trazer, Senhor, uma mudança, Senhor, para nós, Senhor. Deus, esta é a nossa oração, Pai. É o nosso clamor, Pai. Deus, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor, e que ela possa trazer crescimento às nossas vidas, Pai. Trazer crescimento, Pai. Deus, nós queremos crescer, Pai. Deus, que cada um possa crescer, Pai. Que cada membro deste corpo, Senhor, possamos ser membros saudáveis, Senhor, em crescimento, Senhor, para que o Teu corpo seja um corpo forte, Pai. No nome e no poder de Jesus. No nome e no poder de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Eu vou pedir a um irmão, uma irmã, que possa elevar a sua voz em oração. Amém. Amém. Se sente essa inspiração de orar, levanta a sua voz no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Devido à nova classificação de risco que foi atribuída ao Conselho aqui de Vila Franca de Xira, passou de risco muito elevado para risco elevado. Nós já vamos poder fazer os nossos cultos à tarde, aos domingos. Então, no próximo domingo, nós vamos ter culto às 15h30. Em princípio, nos 2 próximos domingos, nós iremos poder realizar os cultos de domingo à tarde. Tá bom, irmãos? Passem esta informação. Nós vamos tentar fazer chegar a todos os membros desta igreja, principalmente aqui os irmãos que congregam em Alverca, esta informação. Próximo domingo, nós vamos ter escola dominical para as crianças, dos 3 aos 14 anos, às 11 da manhã. Mesmo se eu me afastar, Teu amor não falha. Teu amor não falha, Jesus. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim.